Olá pessoal, gravando aqui mais uma dica rápida, no máximo 10 minutos, né? Vamos falar sobre o reported speech, ou simplesmente o discurso reportado, o discurso relatado, né? Que ocorre quando a gente decide finalmente alternar, né, dentre o uso da voz ativa para a voz passiva, né? Então, por exemplo, na voz ativa você é quem diz que é o responsável pela ação, né? Enquanto que o passivo é aquele que recebe, né? Aquele que mostra os efeitos do que aconteceu com a ação realizada pelo sujeito, né? Então, vamos olhar aqui um primeiro exemplo, né? Talvez o exemplo a seguir, né? Nós temos o active, que é We ate all my sandwiches last night, que é o que nós comemos todos os meus sanduíches noite passada, né? Ou simplesmente ontem. Mas eu posso transformar isso aqui para a voz passiva, né? Que all my sandwiches were eaten last night by us. Então perceba que o we vira us, né? O sujeito virou o objeto e o objeto virou o sujeito, né? Então os sandwiches agora o que importa, né? Ele é o sujeito, ele é o núcleo sobre quem ou sobre o que iremos falar algo, né? Então eles que foram comidos, né, por nós ontem ou na noite passada, né? Perceba que o verbo principal ate, que estava no simple past, né, teve que receber a adição de um simple past de um verbo to be, né? Eles foram comidos, né? A gente usa esse mesmo esquema no português também, né? Uma forma de transformar a voz ativa na voz passiva. Né? Foram comidos. Então, o que acontece aqui no que a gente chama de reported speech? Né? Nós temos a voz ativa, né? Que é a forma direta de falar, né? Então, we ate all my sandwiches last night, inverted commas, né? Entre aspas. My mother said. Então, o que foi que minha mãe disse? Minha mãe disse que nós comemos todos os meus sanduíches noite passada, né? Então, ela disse que ela, mais outras pessoas, né, comeram os sanduíches dela, né? Vamos ver agora como é que isso aqui ficaria na passiva, né? E como isso pode ser utilizado na, na fala de um relato, né? Um reported speech, né? My mother said, então perceba que a corzinha marrom permanece a mesma, né? That, né? Lembre-se que alguns nativos adoram esquecer essa conjunção, mas aqui a gente não vai esquecer, né? O período composto é sempre separado por uma conjunção, né? E nós temos duas clauses, né? Frases com verbos e seus respectivos sujeitos, né? As pessoas ou as coisas que realizaram a ação. Então, my mother said that they had eaten all her sandwiches the night before. Então, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Na gramática e nas várias lições que você vê por aí, né? Parece que a expressão the night before seria clara o suficiente, né? Tipo, na noite anterior, mas isso na linguística a gente chama de um deítico, né? Um deítico é aquilo que a gente não sabe bem o significado dele, ele não tem um significado próprio, é sempre um significado relativo, contextual ao dia que se está falando, né? Então, a noite anterior, né? Ou amanhã, hoje, aqui, eu, né? Todos esses são deíticos, né? São palavras que só têm sentido se forem utilizadas em um determinado contexto, né? Eu já diria que a expressão the night before não seria exatamente algo informativo o suficiente, né? Então, a gramática já vem prescrevendo algo que não seria necessariamente útil a nós, né? Eu me faria o trabalho de colocar aquilo ali, ó. The night before that, they said that, né? A noite anterior, na qual, ou a partir da qual eles disseram aquilo, né? Mas percebam que isso tornaria a frase bastante disfuncional, né? Mas esse não é o único problema, não, né? Inclusive, eu acho que esse reported speech é uma das teorias mais controversas da gramática inglesa, né? Muito estranho, a gente vai ver aqui alguns exemplos ainda, né? Mas vamos voltar, né? Minha mãe disse que eles tinham comida, olha que peculiaridade interessante, né? O simple past virou um past perfect. Então, comi seria como se fosse um momento posterior a tinha comido, né? Past perfect é sobre isso, né? Um passado do passado. Então, o passado do passado seria mais antigo que o próprio passado, né? Então, você já consegue imaginar que se a frase estivesse no presente, né? Por exemplo, eu como bananas, né?
alguém teria dito assim pra mim, né? Sei lá, que Dinho disse que comia bananas ou que comeu bananas. É engraçado isso, né? O presente vira passado, mas eu não sei até que ponto isso é correto, né? A gente vai ver um caso controverso logo em seguida, né? Mas a ideia do reported speech é essa, né? Se algo foi dito, quem disser que você disse isso vai ter que colocar o seu verbo no tempo anterior ao que você disse, né? Então, past perfect vem antes do passado, passado vem antes do presente. Em teoria, o presente viria antes do futuro, né? Mas tudo isso é muito controverso, sabe? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? My mother said that eles tinham comido todos os sanduíches dela, né? Veja que interessante, né? Ela foi uma das pessoas que comeram os sanduíches, né? Mas já na primeira fase ela tinha declarado que os sanduíches eram dela, né? My sandwiches, né? Então perceba que a gente teve que transformar o subject pronoun my, né? Para, no caso, o subject pronoun que é eu, né? Possui o seu respectivo possessive adjective my, né? My sandwiches, né? Mas aqui, ó, o meu vira dela, né? Então mudamos o possessive adjective para her, né? Então, essas equivalências de cores aqui indicam quais são as mudanças ou as coisas que permaneceram as mesmas coisas, né? My mother said, né? O we vira they, por quê? Porque ela estava inclusa nas pessoas que comeram os sanduíches dela, né? Ela falou que eles, incluindo ela, né, tinham comido todos os sanduíches dela na noite anterior, né? Então, essa é a teoria por trás do reported speech, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos casos bem controversos, né? Imagine que alguém fale assim, I am a man, né? Eu sou um homem. Ele falou que ele era um homem, ou que ele foi um homem, né? Na verdade, a gente tem até que se lembrar disso, né? Que o verdadeiro simple past no português é, por vezes, confundido com imperfect past, né? Eu fui é diferente de eu era, né? O era, na verdade, é um imperfect past, é um passado imperfeito, assim, né? Indica um hábito, né? Por exemplo, eu era o namorado dela, né? Costumava ser o namorado dela, né? Isso é diferente de eu fui. Eu fui pode coincidir com isso ou não, né? Mas geralmente deveríamos usar o simple past para referir-se a um instante único do passado, né? Por exemplo, eu fui presidente dessa empresa no ano 2010, né? Claro que eu estou arbitrando por esse instante. Os instantes podem ser de qualquer tamanho, pode ser um ano, pode ser um segundo, pode ser um século, uma década. Desde que você considere qual é a unidade de tempo mínima considerada um instante, é assim que você deveria usar o simple past. Caso contrário, um passado imperfeito como esse, né, indica um hábito do passado, né? Eu era o namorado dela, né? Mas eu também fui namorado dela no dia 2 de janeiro de 1997, né? Dentre muitos outros instantes, né? Então, o simple past serve para instantes e imperfect past serve para hábitos do passado, né, que não se estendem ao presente. Nesse caso aí seria o present perfect continuous, né? Mas veja que louco, né? He said that he was a man, né? Isn't he a man anymore, né? Ele não é mais um homem, né? Ele falou que ele era um homem, né? Então, o presente virou passado, mas, né, segundo a teoria da cooperação, né, da conversa racional, né, seria muito estranho alguém ter que usar um simple past nesse caso, né? Você se perguntaria assim, poxa, por que ele está dizendo que ele foi, né? Quer dizer, durante o momento em que ele falou que era um homem, ele era um homem, né? Mas para que eu vou falar que ele disse que ele era? Por que eu não posso falar simplesmente que eu disse que ele... Ou melhor, ele disse que ele é. Porque ele... Eu acredito, ao menos, né, que ele permaneça sendo um homem, né? Então eu acho isso muito estranho, né? I'll see you tomorrow, he said, né? Eu te verei amanhã. He said that he would see me tomorrow, né? Ele tinha me dito, né, que me viria no dia posterior, né? Essa é a regra da gramática, né? Então, o will, ele vira would, né? É como se o futuro do pretérito fosse algo posterior ao futuro simples, né? Mas isso também não faz muito sentido, né? Porque o would ele tem muito mais a ver com um futuro que recebe influências do passado e geralmente é frustrado por ele, né? Dá a impressão, né, de que eu não tenho certeza, eu não tenho muita confiança
de que de fato ele cumprirá essa promessa de que me virá amanhã, né? Ele falou que me viria amanhã, mas parece que não tenho certeza. Será que ele vem mesmo, né? É muito diferente do que ele realmente disse. Quando ele fala com bastante convicção, eu te verei amanhã, né? Então, não é só uma questão de transpor o tempo, né? Mas o futuro do pretérito, ele passa alguns aspectos pragmáticos mais profundos, né? Por exemplo, você poderia pegar isso para mim, né? Isso é uma frase que quer dizer assim, ó, eu sei que você pode pegar, você pegará isso para mim se não for muito incômodo. Essa condição de não, se não for muito incômodo é o passado que influencia o futuro, né? Mas claro que eu vou acabar usando esse pretérito imperfeito para indicar uma espécie de educação, né? Ah, não vou mandar em você, né? Mas você pegará isso aí se não for muito incômodo, né? Então parece que tudo isso aí vira, você pegaria isso para mim? Então, o futuro do pretérito não é uma simples transposição de tempo, né? Por último, nós teríamos o I was here, he said, né? Eu estive aqui. Cuidado para não falar eu estava. Eu estava é um pretérito imperfeito, né? Eu estive aqui, ele diz, né? He said that he was there, né? Imagina assim, por exemplo, que eu estava com esse rapaz e ele fala assim, ó, eu estive aqui. Aí eu digo no outro dia para outra pessoa, ele falou que ele esteve lá, né? Só que isso só faz sentido se eu de fato estiver num outro lugar, né? Estiver falando num outro lugar. Imagina se eu estiver falando esse relato dele no mesmo lugar em que ele me disse aquilo ali, que eu estive aqui. Isso quer dizer que eu não poderia trocar o here para o there, né? Então, claro que a gramática supõe que um report, né, um relato, vai acabar sendo algo minimamente útil se for dito em outro lugar, em outra ocasião. Caso contrário, não precisaria ter que dizer esse relato, mas as pessoas que estão recebendo a minha informação seriam, assim como eu, testemunhas. Teriam visto o que ele disse, né? Então eles pressupõem que eu estou falando isso em outro lugar, mas uma regra gramatical não pode excluir as possibilidades lógicas dessa maneira, ou pelo menos deveria avisar, né, que caso aconteça no mesmo lugar onde ele falou eu estive aqui, ele não poderia trocar o here pelo there, né? Porque o here quer dizer aqui e o there quer dizer lá, né? Ele disse que ele esteve lá. Não, e se eu estiver dizendo no mesmo lugar onde ele disse, né? Ele disse que ele esteve aqui. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração, né? E a maioria das gramáticas são extremamente simplórias nesse aspecto, assim, né? Mais uma vez, né? Por não levar em consideração aspectos metafísicos, filosóficos, né? Que estão presentes na descrição e criação de realidade através de atos de discurso, né? Então, toda a teoria por trás da cooperação racional e a teoria por trás do desenvolvimento das noções, dos tipos de atos locucionários que podemos emitir, né? Tudo isso acaba sendo importante, no fim das contas, para a compreensão completa de uma gramática, seja inglesa, portuguesa, né? Na verdade, tanto faz, porque esses aspectos metafísicos, né, de descrição e de composição da realidade, ela independe do idioma que está sendo falado, né? Então, veja só a importância de entender os fundamentos da linguagem, né? Algo que só a filosofia traz, né? E essa é a proposta do meu curso, né? Speak Up, inglês personalizado com Quidinho, um filósofo da linguagem que está trazendo aqui para você também lições, né, exclusivas e lições raras, por assim dizer, né, da língua que você quer tanto falar, né? Então valeu, compartilhe aí com seus amigos, curta e se inscreve aí no canal para a gente poder transformar essas lições em algo muito mais difundido e tornar o conhecimento puro e o conhecimento profundo algo muito mais relevante e importante para a nossa sociedade. Valeu!